5 forças que nós precisamos ter nos momentos difíceis da nossa vida. 5 forças nós precisamos ter sobre nós nos momentos difíceis da nossa vida. Vamos abrir em Marcos 14? Deixa eu conferir se vai em Marcos 14 ou Lucas 22. Glória a Deus. Já está aqui, né? Vamos em Marcos mesmo? Diaconisa. Marcos 14, diaconisa Shirley. 14. Vamos no 34. Amém. Nós vamos no 34, depois nós vamos voltar para o 32, viu? Em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Pode ir no 32. E então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Versículo 35 agora. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui, vamos orar. Peça para Deus falar ao teu coração e te ensinar nessa noite, Pai. Nos ensina, Senhor, nos acrescenta, Pai amado. Em nome de Jesus, nós sabemos que tudo que nós nos alimentamos, meu Pai, serve, meu Pai, para o nosso amanhã. O Senhor nos alimenta hoje, para amanhã nós estarmos fortes diante das adversidades desse mundo. E a Ti, Senhor, damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, todos nós conhecemos, né, essa passagem, esse momento do Getsêmani. E você vê que essa versão de Marcos, ela é bem detalhada, né? Diz que Jesus chega ali no Getsêmani, versículo 32, e ele se achega junto com seus discípulos, e ele então declara: olha, se assentem aqui, porque eu vou lá orar. E nós vemos que interessante essa passagem, por quê? Porque existem 5 atitudes de força que você vai aprender aqui nessa passagem, que Jesus precisou ter naquele momento, naquele lugar. Muitas vezes nós podemos pensar: mas foi o momento mais de fraqueza de Jesus. Afinal, ele estava no pó, ele estava lançado ao pó, ele estava fraco, ele estava sem forças ali como homem. Ele estava ali, no fundo, no fim do túnel, prestes à crucificação, prestes à maior dor.
Ora, ali foi o momento de maior fraqueza de Jesus, mas não. Você vai ver que naquele momento, Jesus usou de maior força humana. E a força que Jesus teve naquele momento é a força que nós, como servos do Senhor, precisamos aprender a ter. No momento das nossas dificuldades, no momento da tua luta, muitas vezes, primeiramente você pensa em sentir-se forte, mas você vai ver que espiritualmente há uma grande diferença entre você se sentir forte e você realmente ser forte. Porque ser forte vai além do que o que você sente. Independente do que ele sentia, ele se sentia esmigalhado, ele se sentia quebrado, ele se sentia moído, ele se sentia no pó, ele se sentia arrasado. Mas você vai ver que ele não estava fraco. E nós vamos perceber alguns detalhes dessa passagem, porque a primeira força que você e eu precisamos ter na hora da batalha, na hora da tua maior dificuldade, na hora do teu maior problema, na hora da tua maior dor, a primeira força é a força para se render. A maior força, queridos, não é resistir, mas é dizer o que Jesus foi capaz de dizer: seja feita a tua vontade. Queridos, precisa de muita força para dizer isso. E nesse momento de maior dor, e interessante que nessa versão de Marcos, vocês viram, né? Que Jesus, na verdade, orou 3 vezes. 3 vezes ele orou para que, se possível, fosse afastado dele aquele cálice. Se você percebe aí, né, que vê lá no versículo 35, ele prostrou-se em terra, orou, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Aí ele pega, né, fala no 36, Abba, Pai, quer dizer, papaizinho. Olha que detalhe que Marcos somente expõe. Ele fala, papaizinho, Abba, Pai é isso. Querido Pai, papaizinho, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Percebe que ele está dizendo, mas então, a força dele se render, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aí ele se levanta, vai lá, vê os discípulos dormindo, versículo 37, e os corrige quanto à fraqueza deles, e versículo 39 diz que ele se retira de novo, vai orar, e ele repete as mesmas palavras. Papaizinho, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, essa força para se render, ela deve estar presente nos maiores, ou nos piores, ou nos melhores momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Porque quando você tem a capacidade de se render, e dizer, e entender, e falar, amém, Senhor, cumpra a tua vontade. Faça o que o Senhor quiser, então. Pode fazer o que o Senhor tem que fazer. Quando você tem essa condição, simboliza realmente, querido, que você está forte espiritualmente. Porque isso é uma força espiritual muito grande. Então isso é algo que nós precisamos adquirir como exemplo de Jesus. E por isso, repita comigo essa oração. Senhor, me dê forças para me render à tua vontade, que eu confie, mesmo sem entender. Amém? Querido, em nome de Jesus, você sabe o que é essa capacidade, no momento da maior dificuldade, da maior dor, da maior luta, você se render, e você precisa aprender a se render ao Senhor nos momentos das tuas guerras. O que Deus está querendo? O que essa luta quer de você? O que esse problema quer de você? O que essa situação está exigindo de você? O que essa situação está requerendo de você? Se renda. Fala, Senhor, faz o que o Senhor tiver que fazer. Me ensina o que eu preciso aprender. Eu me disponho, Senhor, diante de Ti.
Mas é interessante, não é verdade? Porque a ordem de Jesus, a primeira ordem de Jesus aos discípulos foi o quê? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Mas é interessante, né, a dificuldade que nós vemos em nós aceitarmos sermos discípulos. Porque o que é ser discípulo? É se render. Ser discípulo é você se colocar realmente debaixo daquilo que é a direção, daquilo que é o ensino, daquilo que é o mestrado e a soberania do teu Senhor. Mas hoje, o que mais há de escassez no mundo é de discípulos. Existem milhares e milhares de crentes no mundo, mas discípulos você vai contar no dedo, que são aqueles que vão ter a capacidade de assentar-se diante da palavra e ouvir e praticar, ouvir e obedecer, ouvir e praticar. É para isso que o Senhor nos dá ordem para que façamos discípulos, e é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos seus discípulos, que nós queiramos aprender dele, que nós venhamos a nos render. E é interessante você se lembrar daquele versículo que fala que o próprio Jesus aprendeu o que era obediência. Por quê, queridos? É óbvio. O que diz João capítulo 1, versículo 1? Que ele está com Deus e ele é Deus, ele é o Senhor Deus. Lógico, quem ele ia obedecer? Ele não tinha que obedecer ninguém. Ele estava no princípio e tudo foi feito por ele. É o que está em João 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que existe se fez. Então, você imagina, ele não tinha que obedecer ninguém, mas se até Jesus aprendeu o que era obediência, quanto mais nós, né? Eu confesso que eu demorei muitos anos para aprender o que é que eu tinha que obedecer. Por quê? Porque eu sempre fiz, amei, segui a Deus, mas eu fazia por amor e fazia o que eu queria para Deus, e graças a Deus a minha vontade ali, né, se alinhava também à vontade dele, mas quando eu queria também algo contrário ao querer dele, eu não pestanejava em também fazer a minha vontade, ainda que fosse alheia a dele. E Deus, nesse percurso, eu conheci Jesus com 16 anos, eu estou com 50 e e 1. E nesse percurso, o que aconteceu? Jesus, eu não sabia que eu era uma pessoa desobediente. Jesus falou para mim, você vai aprender a ser obediente. Imagina, eu pensava que eu era super filha, né? Mega filha. E eu, na realidade, não era. Porque eu obedecia, porque aquilo que era fazer o querer dele também me agradava. Na verdade, eu me agradava, porque eu era feliz fazendo a vontade dele. Mas a partir do momento que o querer dele contrariasse a minha vontade, eu sempre preferi o meu querer do que a vontade dele. Então, na verdade, eu não era obediente. E aí, eu também precisei e preciso aprender a obediência. Assim como você, assim como Jesus precisou aprender o que é ser obediente, e diz que ele precisou aprender a ser obediente até a morte e morte de cruz. Ele precisou se sujeitar à obediência até a última consequência de uma obediência, que é a confiança total no poder do Pai. E eu quero declarar em nome de Jesus que hoje, eu e você, tenhamos a força de nos render. Você lembra qual foi o maior problema de Paulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O maior problema de Paulo é que ele debatia com Deus. Recalcitrar contra aguilhões é você recalcitrar, imagina, contra um monte de espinho de ferro. E Paulo recalcitrava com aguilhão, e é assim o ser humano, enquanto você debate com Deus, enquanto você briga com Deus, você se fere. Mas essa capacidade de se render, que maravilhosa essa oração de Jesus, de Marcos, é a mais diferenciada. Abba, Pai, tudo te é possível.
tudo te é possível, Senhor. Passa de mim isso. Passa de mim. Contudo, seja feita a tua vontade. A segunda força que nós precisamos aprender, que Jesus teve na hora da sua maior dor, é a força na agonia. Jesus não orou só, ele insistiu em orar. Ele não orou uma só vez. Vocês viram aí? Geralmente você vê em outras versões, né? Mostra Jesus orando só ali, e não mostra esse detalhe que Marcos mostra, né? Que ele insistiu na oração dele. Jesus não orou só uma vez, queridos, ele insistiu. E a força dele era continuar orando. E nós precisamos obter essa força na agonia, a força de continuar orando quando a dor aperta. Porque, queridos, quando a dor aperta, o que acontece? Nós o quê? Nos encolhemos e nós desistimos e nós pensamos, Deus não está ouvindo. Não, para que eu vou orar então? Porque, olha aqui, eu estou falando, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou agonizando, o Senhor não está me ouvindo, porque olha, a dor está aqui, a dor está aqui. Mas não, Jesus teve a força na agonia. Ele não orou só uma vez, ele insistiu, e a força está em continuar orando quando a dor aperta. Vamos ver Lucas 22, 44? Depois a gente volta em Marcos 14. Lucas 22, 44, olha o que diz. E posto em agonia, orava mais intensamente. Aleluia! Já pensou? O que a agonia faz com a gente, queridos? A agonia nos esfria, a agonia nos torna antipático, a agonia nos torna apáticos, frios, a agonia nos torna ranzinza, não é verdade? E posto em agonia, orava mais intensamente. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, quando a agonia vier, que nós possamos aprender a orar mais, não menos, mas realmente sermos fortalecidos na insistência. Nós precisamos ter insistência. Jesus ensinou isso na prática, queridos, e antes ele já tinha avisado, ele tinha avisado antes, como que orava: batei, batei, e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que procura acha. E nós ouvimos lá atrás Jesus falando isso, mas agora nós vemos Jesus o quê? Praticando isso. Porque na agonia intensa, ele teve a força na agonia de orar mais intensamente. A terceira força que nós precisamos é a força que vem do céu. E é maravilhoso, né, o que é o poder de Deus. Porque quando você não tem mais nada, o Pai te envia reforço. A fraqueza humana atrai o socorro divino. Quando acabou tua força, quando acabou os teus métodos, quando acabou o teu jeitinho, quando acabou a tua soluçãozinha, então, querido, entra o poder de Deus na tua vida, porque quando você não tem mais nada, o Pai envia o reforço. Quando Jesus já não tinha mais argumento, não tinha mais palavra para pedir que afastasse, mas ele aceitou a vontade do Pai. Diz que ele já suava sangue, mas o que aconteceu? O Senhor enviou o socorro divino. E a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando mais fraco nós nos sentimos, e mais sem condição de luta nós estamos, mais nós atraímos a bondade, a fidelidade, a misericórdia e a compaixão de Deus. Vamos ver Lucas 22, 43. E aparecendo-lhe um anjo do céu, o fortalecia. Apareceu-lhe
um anjo do céu que o fortalecia. Amém? Então aqui nós vemos o quê? A força que vem do céu. Porque quando ele não tinha mais nada, e ele já o quê? Suava sangue. Naquele momento, Deus manda o reforço, porque a fraqueza humana atrai o socorro divino. E eu declaro em nome de Jesus, quando as suas forças acabarem, que as forças do Senhor se manifestem em teu favor, em nome de Jesus. Que o Senhor te mande socorro a partir de agora, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor te socorra na tua dificuldade para a glória de Deus. Aleluias. A terceira força que nós vemos que Jesus teve naquele momento foi a força para vigiar sozinho. Os amigos, percebe, né, que nós vimos, dormiram, mas você pode escolher ficar de joelhos. Os amigos dormiram, mas ele escolheu ficar de joelhos e clamar o poder de Deus. Nós poderíamos ficar em casa. Ora, Deus não entende tamanha tragédia, né? Em São Paulo é tanto caos, é tanto isso, tanto aquilo. Podemos. Mas nós sabemos que o fato de nós oferecermos sacrifício agradável ao Senhor, que é um culto racional, isso também libera sobre nós bênçãos sem medidas. E nós escolhemos o quê? Cultuar. Então, perceba que Jesus optou o quê? Por vigiar sozinho. Ora, mas debaixo de um temporal desse, debaixo de tanta dificuldade, aí que ninguém mais vai mesmo na igreja. Eu vigio sozinho então, mas eu vigio. Entende? Você ter esse espírito, não importa. Ora, os amigos dele dormiram todo. Ah, então eu também não vou fazer nada. Não, eu vou vigiar sozinho. Você vai ver a consequência disso. Porque há consequências benéficas, eu digo, na vida daquele que vigia sozinho, que tem essa força de buscar sozinho, que não independe da aprovação de outros, independe da condição que outros façam ou não, independe do aplauso de outros, independe da aprovação dos outros. Essa atitude é uma força espiritual, e força é permanecer quando todos desistem. Porque chegará um momento nessa terra, queridos, de tamanha perseguição, tamanha, tormento na terra e perseguição contra os cristãos, que só os verdadeiros permanecerão e se salvarão. Lembra que a Bíblia fala que se não fosse a misericórdia de Deus que abreviasse aqueles dias, poucos seriam salvos. Por quê? Porque a verdade é o que Jesus falou: se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A fidelidade de conseguir caminhar sozinho, independente da multidão, independente dos que vão juntos, isso te fortalece espiritualmente. Lucas 22, 46. Olha o que diz. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, aquilo que é a apatia alheia não pode afetar a minha espiritualidade. Aquilo que é a frieza alheia não pode afetar a minha espiritualidade. Aquilo que é o descaso alheio não pode afetar a minha espiritualidade. E a minha entrega de vigiar, se necessário, sozinho. E em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor te dê força para vigiar. Mesmo quando você estiver sozinho, que você não durma na hora da luta, em nome de Jesus. Que você não durma na hora da luta, porque os dias são maus. Os dias que virão são maus. E cada vez que nós nos alimentamos
nós estamos cuidando da nossa vida espiritual. A quarta força que o Senhor te dá hoje é a força para se levantar. Lucas 22, 45. Jesus se ajoelhou, quebrado, mas ele levantou decidido. A oração te derruba para te reconstruir mais forte. Então, naquele momento, ele se ajoelhou ali, totalmente quebrado, totalmente moído, mas ele levantou decidido. E é isso que a gente tem que fazer. Você vai ter a força para se render, a força mesmo no momento da agonia, a força para, se necessário, vigiar sozinho, mas também você vai receber a força para se levantar. Porque naquele momento, ele recebe uma força em si espiritual e ele se levanta decidido a enfrentar e a resolver o que ele tinha que resolver. Porque a oração faz com que ele fique ali quebrantado, se quebrante. A oração, sim, vai fazer você quebrar com o seu ego, com a sua força, com a sua dependência, mas a oração vai te reconstruir mais forte. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E eu quero declarar em nome de Jesus que hoje, depois dessa oração, você vai se colocar de pé. E Deus vai trocar o seu desespero por decisões em nome de Jesus. Deus vai trocar a tua agonia por força de resolução e de ir até o fim da tua caminhada e obter a tua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque você precisa entender no teu espírito, primeiro, a noite não é o fim. Depois do Getsêmani veio a cruz, depois da cruz veio o domingo, e no domingo veio a ressurreição. A sua dor tem data de validade. Tinha dia certo, domingo vai ressuscitar. Aleluia! A tua dor teve um início? Teve. E ela tem dia certo para encerrar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque tem data de validade. As nossas lutas, as nossas guerras. Coloca para nós em Salmo 30, versículo 5, a palavra de Deus. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias. Sabe por quê? Porque você vai levantar como Jesus e vai se levantar da sua oração e prosseguir. Segundo, porque Deus vê seu suor. Nenhuma lágrima, nenhuma gota de agonia é ignorada no céu. Queridos, Deus vê o teu suor. Você tem noção disso? A hora que Jesus ali começou a suar sangue, aí foi na hora. Deus estava vendo o suor até que estava caindo de Jesus. Você acha que Deus não vai ver o teu esforço? Você acha que Deus não vai recompensar teu trabalho? E você luta, e você trabalha, e você sua, e você sua. Você acha que você não vai ter recompensa? Haverá recompensa para o teu trabalho em nome de Jesus. Nenhuma lágrima é em vão diante do Senhor. Nenhuma gota de agonia é ignorada nos céus. Vamos ver Salmo 56, 8, a palavra de Deus. Olha o que diz o Senhor. Tu contas as minhas vagueações, pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Queridos, tem um livro diante de Deus, de cada lágrima tua. Você tem noção? O livro das lágrimas.
o livro das lágrimas da Raquel. O dia que ela chorou por isso, o dia que ela chorou por aquilo, o dia que ela chorou por aquilo outro, o dia que ela chorou por aquilo outro. O livro das lágrimas. E em nome de Jesus, entenda e guarde no teu espírito. Deus vê o teu suor. E o teu trabalho não é vão no Senhor, em nome de Jesus. Sabe por que você vai se levantar e vai prosseguir? Porque o anjo vem. Lucas 22, 43, nós até lemos. Quando as suas forças acabam, o céu envia socorro. Você não vai desmaiar no meio da luta, em nome de Jesus. Ali, se Jesus continuasse orando e sangrando, certamente ele chegaria ao desmaio ali mesmo, mas antes que ele desmaiasse, o Senhor já enviou o fortalecimento, e o Senhor sempre enviará o fortalecimento, o Senhor enviará a força que você necessita, para você continuar, para você levantar, para você prosseguir, para você encarar, e para você ter a vitória em nome de Jesus. Sabe por que você vai caminhar, levantar e andar? Porque o cálice tem propósito. Aquilo que é amargo hoje na sua vida, Deus vai usar para curar muitos através de você. Romanos 8, 28. Aquela dor tinha um propósito. Aquela dor gerou a salvação de muitos. Aquela dor, na verdade, gerou e possibilitou a salvação de todos. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Na verdade, aquela dor teve e tem poder de salvar todo o mundo, mas o mundo todo não crê. Então, como diz ainda João 1, né, que fala que a todos os que creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos os que creem podem usufruir dessa bênção, da vitória, da salvação. E assim como o cálice teve propósito na vida de Jesus, aquele amargor curou o mundo. O teu cálice tem um propósito. E a tua dor, a tua amargura, o teu sofrimento gerará testemunhos, milagres, em nome de Jesus, e fortalecerá muitas vidas para a glória de Deus. Amém? Vamos ver Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E então, nós vemos a última coisa que ocorre. Por que Cristo se levantou ali? Depois de orar, vem o levantar. Jesus se ajoelhou em agonia, mas ele se levanta decidido. Sua oração hoje é o primeiro passo da sua vitória. Lucas 22, 45. Aquele dobrar de joelho ali de Jesus era o primeiro passo. Aquele dobrar de joelho de Jesus Cristo era o passo que ia conduzi-lo realmente à vitória que ele precisava. Humanamente, ele não tinha forças para continuar. Imagina, hein? Um filho perfeito, um filho amado, né? Um filho unigênito. Até então ele era o único filho ali de Deus. E ele fala: Abba, pai, papaizinho, passa de mim esse cálice. Imagina, qual pai resistiria, né? Sabendo que o filho vai passar por um sofrimento e você pode impedir. Qual pai resistiria de dizer: você não merece passar por isso mesmo, né? Mas o amor de Deus pelo ser humano caído foi tão grande que ele submeteu Jesus a passar pelo que passou, para pelo seu sangue nos salvar. E eu quero fechar com o seguinte entendimento para a tua alma: ajoelhar é vencer. Foi de joelhos que Cristo decidiu a história. Foi ali, naquele momento que ele dobrou o joelho, que ele recebeu em si e sobre si a força para ele confirmar e executar a obra que ele veio fazer. Hoje é muito
raro até, né? Ser apregoado a necessidade de você dobrar seu joelho e você orar. Mas ajoelhar é vencer. E eu quero dizer naquele momento, Jesus Cristo decidiu a história de joelhos. Vamos ver Lucas 22, 41 e a gente encerra essa palavra. Apertou-se dele cerca de 1 tiro de pedras e pondo-se de joelhos, orava. Existe batalha espiritual? Existe. Fala para mim, ali Jesus não podia entrar em batalha espiritual e ficar, demônio, você que vai rir de mim ali, você que quer zombar de mim, você que quer me matar. Não. Ele foi buscar força em Deus naquele momento. Ele não foi lutar contra demônio, ele não foi para a batalha espiritual. Ele foi buscar força em Deus. Porque tem coisa que você precisa ter força em Deus para você vencer, para você lutar e para você superar. E eu declaro em nome de Jesus na sua vida, Deus vai te ensinar a vencer de joelhos. Que a tua primeira reação seja sempre orar e não fugir em nome de Jesus. A primeira reação foi se ajoelhar. É linda, né? E pondo-se de joelhos, orava. E que nós possamos ter esse espírito sobre nós. O espírito de servo, de filho amado, de obediente. E em nome de Jesus eu declaro na sua vida. Você está recebendo hoje força para se render. Amém, Senhor? Faz. Não vou ficar mais debatendo, não vou ficar mais brigando com o Senhor. Amém, Senhor? Você vai receber hoje força na agonia. Força de que mesmo na agonia, você vai continuar buscando intensamente ao Senhor. Você vai estar recebendo hoje força para vigiar sozinho. Independente que ninguém te apoie. Independente que ninguém se junte a você. Você não precisa. Você precisa estar forte. E o Senhor é a tua força. Ele vai te fortalecer. Você hoje recebe essa força para levantar. Porque você pode se ajoelhar quebrado, mas você vai se levantar fortalecido para enfrentar o que precisar na tua casa, na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nessa fé, nós vamos orar agora. Quem puder, fique em pé, em nome de Jesus. Procure se ajoelhar antes de dormir. É muito comum a gente ir perdendo, né? Porque o modismo já pregou para que você não ajoelhe, né? Não precisa orar, não. Deus te ouve de qualquer jeito. Lógico que Deus te ouve. Deus te ouve deitado na cama também. Davi orava muito deitado na cama. Mas a questão é que de joelho, tem até um hino antigo que fala, né? De joelho é melhor. Fale com o Senhor agora. Pai, nós te glorificamos, Senhor. A tua palavra é linda. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. A tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos reanima, a tua palavra nos levanta, Senhor. A tua palavra é vida, a tua palavra é o próprio Cristo em nós. Oh, aleluias! E nós recebemos o verbo, nós recebemos a palavra no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e nós te damos glória, Senhor, porque nós queremos estar em pé, como tu mesmo disseste, Senhor. Vigiai para que não sejais pegos de surpresa, mas possais estar em pé diante do Filho de Deus. Nós queremos estar em pé, meu Pai, diante do Senhor, diante da tua vinda, diante, meu Pai, do teu querer, diante, meu Pai, daquilo que são as oposições, as dificuldades, as batalhas que nós teremos que vencer e travar. Nós queremos estar em pé, Senhor, e não há modo de estar em pé se não formos fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Só o teu Espírito Santo nos fortalece, só o teu Espírito Santo pode nos dar força, meu Pai, para vencermos as circunstâncias e os males
males deste mundo, Senhor. Só o teu Espírito Santo pode nos dar, meu Pai, resistência, poder de batalha, resiliência. Oh, Senhor, enche o teu povo com o teu poder, enche o teu povo com o teu Espírito Santo, enche o teu povo, meu Pai, porque os dias são maus na terra. Dai-nos a tua glória, dai-nos a tua presença, dai-nos o teu poder, o teu Espírito Santo, dai-nos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o poder, a decisão de seguir em frente. Oh, recalamaço de cantaramalás, fortalece os nossos ossos, fortalece o nosso corpo, fortalece a nossa vida diante do teu altar, em o nome de Jesus, Senhor. Nós queremos estar em pé e nós queremos te buscar, te invocar. Oh, Deus poderoso, venha sobre as nossas vidas com a tua misericórdia e liberta muitos, meu Pai, através de nós, em nome de Jesus, porque até a nossa dor, Senhor, ela servirá de testemunho, as nossas dificuldades servirão, meu Pai, para alcançar a muitos, e nós queremos, Senhor, levar milhares de vidas a Ti, Senhor. Salva, liberta cativos, oprimidos, algemados, Senhor, porque, Senhor, só aquele que orou, meu Pai, também teve a visitação do anjo. Ai, nós queremos ser aqueles que não ficam adormecidos, meu Pai, apáticos, diante do mal que está no mundo, diante da escuridão que cobre a terra. Nós queremos, Senhor, estar diante de Ti, Senhor, porque sabemos que na nossa agonia o Senhor enviará reforço, na nossa agonia o Senhor enviará ajuda, na nossa agonia o Senhor nos amparará. Oh, o Senhor não nos desamparará, Senhor. O Senhor não nos deixará sozinhos, meu Pai. O Senhor enviará teus anjos, meu Deus. Quando a nossa força falhar, o Senhor enviará, meu Pai, o recurso, o auxílio, a ajuda, o milagre, porque só quem está, meu Pai, de joelho, só quem está invocando o teu nome, recebe a visitação do anjo na hora da escuridão. Oh, recalamaço de cantaramalás. Então, Deus, vem com o teu poder sobre nós e restaura nossa força, restaura nosso fôlego, restaura nossa vida espiritual. Oh, recalamanaiaço de canta. Mantenha-nos em pé, Senhor, com a lamparina acesa, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, adorando o teu nome, glorificando o teu nome, porque é para isso que vivemos e é para isso que existimos. O recalamaço de cantaramalás, o recalamanaiaço de cantaialamás. Seja glorificado, meu Pai, nessa noite. O recalamaço de canta. As trevas cobrem o mundo, mas sobre ti vem nascendo a glória do Senhor, e que a glória do Senhor repouse sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias. O poder do milagre, o poder da ressurreição, o poder do impossível, eu profetizo em o nome de Jesus. E sobre os enfermos que gostariam e queriam estar aqui, não estão, nós enviamos a cura, enviamos o poder do Espírito Santo, a ressurreição, em o nome de Jesus, para que todo aquele, Senhor, que deseja te adorar e estar na tua casa, não seja impedido por este século, Senhor, mas possa estar te rendendo glórias, honra e louvor. O recalamanai se decanta, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor, amém? Louvado seja Jesus, graças a Deus. Queridos, e nós precisamos da visitação do anjo, amém, Senhor? Ouve dos céus.
Amém? Nós vamos estar orando agora pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Você que nos assiste, você que vai ouvir e assistir em outro momento essa palavra, em nome de Jesus Cristo, que você entrega uma oferta de amor a essa obra. Nós temos procurado ser instrumentos de Deus no vasto campo que é o mundo. Nós temos lançado a semente do Senhor, visando salvar vidas para Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, você que nos assiste, você pode contribuir com essa obra. Em nome de Jesus, o nosso Pix é 44 162 660 1000 ao contrário 44. 44 162 660 1000 ao contrário 44. Ajude essa obra. Nós temos que pagar o nosso aluguel hoje, no máximo, já está atrasado, né? E ainda está em aberto o nosso IPTU, e você pode colaborar com essa obra, com amor. Deus envia seus anjos, e anjos significa mensageiros, significa enviados, e você pode ser um enviado de Deus para abençoar essa obra em nome de Jesus. Amém? Nós vamos erguer a mão ao alto e abençoar esse momento. Pai, eu quero abençoar cada oferta, cada dízimo. Quero abençoar cada dizimista e ofertante da tua casa. Rogar, Senhor, em nome de Jesus, a multiplicação sobre a vida deles, meu Pai, e sobre as necessidades da tua casa. Que venha o suprimento, meu Pai, em abundância. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, o suprimento das necessidades da tua obra. Nós rogamos o poder do Espírito Santo de Deus, a graça divina sobre a igreja de Jesus Cristo. Pai, glorificamos o teu nome. Recebe cada oferta, cada dízimo, Senhor, que será entregado no teu altar. Meu Pai, toque e alcance pessoas, meu Pai, para que abençoem esta obra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bispo Daniel. Paz, irmãos. Deus abençoe você da rede social, todos que estão conosco. Eu vou ler um texto aqui. O texto diz o seguinte: o mundo tem enfrentado dias difíceis, com enfermidades e muitas situações que têm abatido vidas. Nós cremos em um Deus vivo, poderoso e soberano, maior do que qualquer circunstância. A igreja de Cristo não está de mãos atadas, fomos chamados para exercer a autoridade em Cristo Jesus, através do poder do seu sangue, que tem força para nos curar, libertar e desfazer toda a obra do mal. Então, esse texto está se relacionando a uma campanha que nós vamos começar quinta-feira agora, o poder do sangue de Cristo e a autoridade da igreja. Então, nós vamos ungir, nós vamos mandar oração, nós vamos fazer uma força-tarefa, né? Quinta-feira vou estar preparando e vou dar o start num culto à noite. Então, se a gente começa a ver fulano na igreja, ciclano de outra igreja, beltrano de outro estado, tendo problema de enfermidade e tal, então a gente entende que o problema não é local, não é um caso isolado, é a igreja de Cristo, no geral. E nós vamos fazer essa campanha do poder do sangue, com unção, com óleo, com ato profético. E você que está nos assistindo aí, você que está aqui conosco na igreja, quinta-feira nós vamos começar com essa campanha. Amém, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Então fica de pé, vamos encerrar o nosso culto. Pai, nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos. Sabemos que o Senhor tem suprimento, tanto, ó Deus, o material quanto o espiritual, para suprir a tua igreja em todos os aspectos. Nós consagramos a ti, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, Senhor, como já foi orado. Nós consagramos a nossa vida. Nós pedimos a tua bênção, leva-nos em paz, debaixo da tua graça, da tua bênção. O amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Nenhuma retaliação venha sobre a tua casa, a tua vida, as tuas riquezas espirituais, as tuas riquezas materiais,
sejam todas elas cobertas pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro e abençoo para a glória de Deus. Amém. Amém? Tchau, Deus abençoe.